Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu tô aqui hoje para explicar um pouquinho de geometria analítica para vocês. Gente, nesse primeiro semestre que vocês vão ter GA, essa matéria no começo ela foca bastante em vetor, que é uma coisa que que nós vemos lá no ensino médio em física, até um pouquinho em matemática, se não me engano, mas aqui a gente vai aprofundar bastante em alguns conceitos, em algumas coisas novas. Mas nessa aula aqui eu trouxe só algumas definições importantes para o restante da matéria, tá? Não é muito difícil essa aula não, tá? Mas o primeiro conceito que eu trouxe aqui é a diferença entre grandeza escalar e vetorial. Vamos começar com a escalar primeiro. Uma grandeza escalar ela é plenamente caracterizada por um módulo e uma unidade de medida. O que é um módulo? É o número da grandeza, digamos assim. Vamos pensar em exemplo. O tempo, por exemplo. Se você olha no relógio e vê que são 3 horas da tarde, esse 3 horas são duas informações que perfeitamente caracterizam o tempo. O 3 é o módulo, que é o número do tempo, digamos assim, e o hora é a unidade de medida, que poderia ser segundo, dia, minuto e por aí vai. Ao contrário disso, a gente tem a grandeza vetorial, como por exemplo a força, que é muito usada em física, né? Em física 1 e física 2. Que ela não é caracterizada somente por módulo e unidade de medida, ela também vai precisar de uma direção e sentido. Como por exemplo aqui, ó, um carinha empurrando um bloco no chão com 3 newtons para a direita. O 3 é a intensidade da força, é o módulo, o número que indica a força. O newton é a unidade de medida. Mas o que mais que a gente tem dessa força? A gente tem que ele faz uma força empurrando o bloco para a direita, isso é o sentido dela, numa direção horizontal aqui, paralela ao chão. Isso aqui é a direção da força. Então, força é uma grandeza mais complexa que o tempo. Por quê? Porque ela precisa de mais informações para ser caracterizada ao contrário do tempo, que precisa só de duas, né? Aqui a gente vai precisar de 4, né? Módulo, unidade de medida, aqui módulo, unidade de medida, direção e sentido. Vamos falar agora um pouquinho sobre segmento orientado. Isso aqui vai ser uma definição muito importante para caracterizar o que é vetor daqui a pouco. Segmento orientado é um par ordenado AB de pontos no espaço, onde A é a origem e B é a extremidade. Gente, isso aqui realmente é um segmento. Você pega dois pontos no espaço, A e B, liga ele, então isso aqui seria um segmento, e ele é orientado porque ele vai ter uma direção e um sentido aqui, né? Então, aqui A é a origem, B é a extremidade, aqui essa é a direção e sentido, por isso que ele é orientado, entende? Isso aqui pode parecer que vocês podem pensar assim, mas isso aí é um vetor. Isso aqui é quase um vetor. A gente está chegando lá já. Porque isso aqui é um conceito anterior a vetor, mais básico que um vetor, digamos assim. Mas antes de chegar em vetor propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre quando os segmentos orientados são paralelos. Dois segmentos orientados, A e B, C e D, eles vão ser paralelos quando as retas suportes a eles forem paralelas. Pensa no desenho aqui, ó. A gente tem duas retas, em azul aqui, pontilhada. A reta AB aqui e a reta CD aqui. Elas são paralelas aqui, bem intuitivamente, pelo desenho que eu fiz. E a gente tem um segmento orientado aqui AB em preto e aqui C e D. Note que eles estão um oposto ao outro de sentido, mas aqui o sentido não importa. A gente está falando só de direção aqui, só de paralelismo. Se eles são paralelos, por causa que as retas suportes são paralelas, então eles têm a mesma direção. Então guardem isso. Se eles são paralelos, eles têm a mesma direção. É basicamente isso. Só uma observação aqui, ó. Se um segmento orientado ele começa e termina no mesmo ponto, ou seja, A igual a B, o segmento orientado é chamado de nulo. É bem difícil pensar nisso porque não tem como você pensar isso geometricamente. Porque se você pensa no A e B, que a gente desenhou aqui em cima, desenhou aqui embaixo também, você consegue desenhar ele geometricamente. É uma flecha, digamos assim, né? Mas o nulo não tem como você desenhar o A até o B orientado, não tem, sendo que o A é igual a B, não tem como. Mas ele é chamado de nulo, ele vai ser útil para algumas classificações daqui a pouco e posteriormente. Guardem isso aqui. Vamos falar agora sobre segmentos orientados com o mesmo sentido ou sentido oposto. Tem duas condições aqui muito importantes antes de a gente começar a falar sobre sentido oposto ou não. Eles têm que ser não nulos, porque se eles forem nulos, não tem como você classificar paralelismo, direção, sentido. Não tem como, porque não tem ideia geométrica do nulo, né? Então eles têm que ser não nulos, os dois. E eles têm que ser paralelos também, gente, porque pensa, para você falar que duas coisas têm mesmo sentido ou não, eles têm que ser paralelos, né? Pensa, por exemplo, em vetor, que a gente já vê lá no ensino médio. Dois vetores vão ter o mesmo sentido ou sentido oposto só se eles forem paralelos. Ó, pensa aqui, ó. Vamos pensar num exemplo mesmo aqui, para vocês perceberem isso, né? Qual que vai ser a definição matemática para eles terem o mesmo sentido?
Ó, segmento orientado AB aqui e o CD aqui, ó. Para eles terem o mesmo sentido, pega a reta AC, pontilhada aqui, e a reta BD, pontilhada aqui. Note que pelo desenho que essas duas retas, AC e BD, elas não têm ponto em comum, não tem. Então quer dizer que a intersecção delas, ó, esse símbolo aqui, ó, esse U invertido é o símbolo de intersecção. A intersecção entre essas duas retas é vazia, é igual a um conjunto vazio, porque elas não têm ponto em comum. Isso indica mesmo sentido, porque ó, não tem ponto em comum, então é o mesmo sentido pelo desenho aqui, né? Agora, sentido oposto, ó, você vai ter aqui ó, o AB aqui e o CD aqui. Se você pegar a reta AC aqui e a reta BD aqui, tem um ponto em comum. Então quer dizer que a intersecção das duas retas é não vazia. Então é diferente do vazio. Isso indica, então, sentido oposto. É basicamente isso. Mas guardem isso também, tá, gente? Ó, tem que ser paralelo. Não tem como você falar que é mesmo sentido ou não se não for paralelo, tá, gente? Não tem como. Pensa, por exemplo, nesse segmento orientado e nesse. Eles não são paralelos. Não tem como você falar que eles têm o mesmo sentido ou não, entendeu? É basicamente isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre equipolência ou equivalência. Gente, equipolência ou equivalência é a mesma, são dois nomes para a mesma coisa. É meio que uma propriedade matemática aqui. Dois segmentos orientados eles vão ser ditos equipolentes se tem duas condições aqui, ó. Tem dois tipos, digamos assim, né? Ou os dois são nulos. Isso aqui é bem inútil, tá, gente? Quando forem os dois nulos, não tem muito sentido ficar esquentando a cabeça com isso. O importante mesmo é se tem dois aqui. Quando os dois segmentos orientados não forem nulos, ou seja, nenhum deles é nulo, e eles terem o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, certo? Então, ó, ou seja, dois segmentos orientados são equipolentes se são nulos, ou se nenhum deles é nulo, eles têm o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Isso aqui vocês podem até descartar porque não vai ser útil nos exercícios e tudo mais. Então, pensa sempre, vão ser quando eles têm o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Basicamente isso. Qual que é a notação disso? É um tio mesmo. Eu escrevi a maçã aqui, ó, para vocês verem esse tiozinho aqui, né? Quando você quiser falar que os dois segmentos orientados são equipolentes dessa forma aqui, é só pôr um tio entre eles, certo? É esse tio mesmo que a gente usa no português, tá? O importante aqui vai ser a classe de equipolência. Isso é muito importante. Classe de equipolência de um segmento orientado é o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a ele. O que quer dizer isso? Pensa no segmento orientado AB. Pensa nele. A classe de equipolência desse segmento orientado é o conjunto de todos os segmentos orientados que têm o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido que ele. Ou seja, que são equipolentes a ele, entendeu? Vamos pensar que esse cara aqui é não nulo. Vamos pensar nesse, tem dois aqui, ó. Esse cara aqui é não nulo. Então, o conjunto de todos os segmentos orientados que também não são nulos, que tem o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido que ele, esse conjunto é chamado de classe de equipolência. E vou além. A classe de equipolência do segmento orientado AB, como eu estava falando anteriormente, é chamado de vetor e denotado por AB. Então, agora que a gente entra no vetor mesmo. O vetor aqui é uma coisa mais ampla no caso, né? Você pode chamar o vetor de Uzinho, Vzinho, Wzinho, você pode chamar o vetor do que você quiser. Pode usar letra grega, qualquer coisa. O importante é você saber que o vetor é um conjunto mesmo de segmentos orientados que têm o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, certo? Agora, algumas coisinhas específicas do vetor aqui no caso, né? Vetor oposto, BA, por exemplo, é o oposto de AB e denotado por menos AB. Então, pensa aqui, ó, o vetor AB está nesse sentido, o BA vai ser nesse sentido aqui, vai ser o sentido oposto, entendeu? Por isso que você pode denotar com esse menos aqui, como se fosse o menos e mais lá que a gente usa na álgebra, tipo, 5 e menos 5. É um oposto do outro, não é? Aqui pro vetor é a mesma coisa. Quando você quiser indicar que um vetor é oposto a outro, você pode indicar com menos, como se fosse número mesmo, né? Norma de um vetor, isso aqui é muito importante. Isso aqui é basicamente o comprimento ou módulo de um vetor. Se você tem um vetor Vzinho, que eu escrevi em vermelho para ficar bem destacado, um vetor Vzinho, a norma dele você indica com duas barras verticais, do lado dele. Você pode também chamar de módulo, tá? Tipo, não tem problema. Você pode também indicar como se fosse módulo mesmo, ó, uma barrinha. Mas é mais usual aqui em GA a gente indicar a norma com duas barrinhas verticais, tá? Uma de cada lado. E só uma última curiosidade aqui, espaços E3 e V3. Isso aqui aparece muito em exercício, muito em teoria, se vocês forem ler algum livro didático, tipo Boulos, por exemplo. Isso aqui aparece muito.
O E3 é o espaço de todos os pontos e o V3 o espaço de todos os vetores. Isso aqui vai aparecer muito também em álgebra linear no futuro, no segundo semestre, então é bom saber o que significa essas coisas, essas notações aqui. Mas é isso, gente. Essa aula foi só uma aula de definições e conceitos primordiais. A próxima aula já é outro assunto de operações de vetores. Mas guardem bem o que é equipolência, equivalência aqui em cima, ó. O que é classe de equipolência, que chega no conceito de vetor, no caso, e o que é também uma norma de um vetor. Isso aqui vai aparecer muito nas operações lá na frente, de produto interno, externo, produto escalar e por aí vai. Guardem essas coisas aqui tudo.